Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9, do verso 1 ao 7. Mas nós iremos fazer a exposição do capítulo todo. Então, como é um capítulo grande, quero ler essa porção aqui, que são as orientações de tudo que vai acontecer no restante das sessões do capítulo. E aí, então, oramos pedindo a bênção do Espírito sobre nós. Levítico 9, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele, e os anciões de Israel, e disse a Arão: Pegue um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor. E a oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: Aproximem-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Amém. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra, e nessa hora pedimos a bênção do seu Espírito sobre nós, que o Senhor possa nos conduzir e falar conosco por meio da sua Escritura, em nome de Jesus, amém. Poder assentar. O capítulo de número 8, ele é o capítulo da consagração. O capítulo de número 9, ele é o capítulo da glória, quando Deus manifesta sua glória na inauguração do sistema sacrificial, como Arão sendo o principal mediador juntamente com seus filhos do povo perante Deus. Moisés está conduzindo esse momento para que não seja mais ele essa pessoa que vai fazer esses sacrifícios, mas agora Arão vai realizar esse trabalho. E como nós olhamos para essa estrutura do capítulo 8 como o capítulo da consagração, e o capítulo 9 como o capítulo que manifesta-se a glória de Deus, depois de tudo ser realizado conforme Deus ordenou, como disse no capítulo 8, também está presente no capítulo 9, essa obediência às instruções, que representa a santificação do povo. Aqui nós já extraímos um princípio importante, que é refletido no Novo Testamento, que é a verdade sobre a vida cristã, que é aquilo que o autor de Hebreus vai dizer, que sem santificação ninguém pode se aproximar de Deus. E é um dos princípios também que está presente ao longo de toda a Escritura, que aqueles que querem encontrar-se com o Senhor e viver com Ele para sempre, eles precisam viver uma vida consagrada a Deus. Então o capítulo 8 mostra que é importante, antes de nós contemplarmos a glória e a manifestação de Deus, nós nos santificarmos, porque nós estamos nos achegando na presença do Deus que é todo poderoso e infinitamente santo. E não há ilustração melhor do que o capítulo seguinte, que mostra que aqueles que se aproximam de maneira leviana da sua presença, Deus não os recebe.
E isso é mostrado pelos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que acabam sendo fulminados pelo mesmo fogo que desce no final do capítulo 9. É o fogo que vai extinguir a vida desses homens, porque ofereceram fogo estranho, porque não fizeram conforme a prescrição de Deus no culto. Eles não se consagraram, não fizeram tudo que Deus ordenou para ser feito. Então tudo é novo. A bênção de Deus está para ser derramada sobre o povo. E aqui também há duas aplicações sobre o culto para nós. A primeira é que quando Deus está várias vezes por meio de Moisés avisando o povo, falando para eles: façam isso, porque Deus vai aparecer a vocês, e é o culto inaugural. Aqui nós temos uma aplicação importante sobre como cultuar a Deus é especial. Como a bênção de Deus, ela vem sobre o povo no culto. Embora nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, Deus abençoa de maneira distinta e particular aqueles que estão presentes. Quem não está presente não recebe a bênção que Deus está dando aqui. E isso é visto em toda a Escritura. Por isso que a Bíblia reitera a exortação da importância de estarmos juntos, reunidos em adoração, de não deixarmos de congregar. Então quando você não vem ao culto, quando você não negligencia, você perde essa ação especial de Deus no meio do seu povo, porque Ele se faz presente com a sua glória, de um aspecto peculiar, para abençoar a sua igreja. A segunda coisa que nós aprendemos também é que nós vemos que há toda uma expectativa, uma preparação. O povo está ali, algo novo vai acontecer, a iminência de uma novidade para eles, porque o capítulo 9 é uma inauguração, é um momento novo na história do povo de Deus. E aqui também eu tenho outra aplicação, porque o culto, ele deve ser na nossa agenda, como se ele fosse um momento único, como se fosse a primeira vez, como se fosse aquele momento especial em que nós estaremos nos encontrando com o Senhor. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente o que acontece é que ao longo do tempo, no ritmo da monotonia, do ritualismo, da religiosidade, o nosso coração vai sendo engessado pelo pecado, e aquilo que deveria ser um momento de expectativa, de desejo, de alegria, de prazer, de nós sairmos do culto, de chegarmos e sairmos dele com um coração grato, porque nós fomos abençoados por Deus, porque nós estávamos em sua presença, porque nós pudemos cantar, adorar, ofertar, ver os nossos irmãos, ouvir a sua palavra, e então se torna um fardo, e as pessoas começam a ficar enfadadas com o culto. O culto perde a beleza, e qualquer outra coisa que possa aparecer nos rouba dessa alegria de nos prepararmos e chegarmos aqui com a certeza de que Deus pode nos visitar e transformar o nosso coração. Esse povo estava com esse desejo. Então, olhando para isso, nós vemos que do verso 1 ao 7, nós temos a preparação, ou melhor dizendo, a convocação divina para o culto. Moisés está falando com Arão, os anciões, está falando para Arão orientar o povo, o que eles devem fazer para se preparar, para eles poderem se apresentar a Deus da maneira adequada, para esse momento tão solene, tão importante na vida desse povo. Então nós temos a convocação para o culto. Do verso 8 ao verso 14, nós temos as ofertas que são oferecidas pelos sacerdotes. Arão está cumprindo as orientações do verso 2, e ele está oferecendo do verso 8 ao 14, as ofertas referentes a ele mesmo. E aí então você tem as ofertas pelo povo, do verso 15 ao verso 21, que estão cumprindo todos os critérios das ofertas que nós já aprendemos, as ofertas que foram explicadas nos capítulos iniciais, nas instruções. E por último, depois da convocação, do cumprimento obediente dessas prescrições, a bênção de Deus vem sobre o povo. Deus visita o povo, do verso 22 ao verso 24, o povo de Deus é abençoado. E aí então, olhando para essa estrutura, nós temos aqui aquilo que seria a mensagem central desse texto, a ideia principal que Deus quer nos ensinar através
dessa maneira em como Ele fala a nós. E a mensagem é a seguinte: Deus nos chama para cultuá-lo conforme as suas instruções, a fim de nos abençoar. Deus, Ele nos chama para cultuá-lo conforme as suas instruções, a fim de nos abençoar no culto. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então, olhando para a primeira parte, do verso 1 ao 7, nós temos a convocação divina para o encontro. E aí Moisés, ele chega e fala ali com o povo. Veja o verso 1. O verso 1 começa dizendo assim, no 8º dia, Moisés chamou Arão, os filhos deles e os anciões de Israel. Por que o 8º dia? Tem uma sequência cronológica. No capítulo anterior, nós vimos que no período de consagração, eles ficaram 7 dias separados a Deus, se consagrando. E agora então, antes de eles poderem se apresentar a Deus, Moisés vai lá e chama eles para falar assim: olha, chegou o momento agora de nós darmos início, a essa reunião, a esse momento, para que a presença de Deus, ela venha selar e confirmar tudo aquilo que nós estamos fazendo, confirmando que nós fomos aceitos por Deus em todas as coisas que nós fizemos. E isso aqui era uma questão importante, porque quando você olha para a lei, as leis cerimoniais de Israel, você percebe que muitas coisas acontecem no 8º dia. Cerimonialmente, 7 dias era o período simbólico e também que Deus estipulou para que o povo viesse a se retirar, ou fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa importante na história do povo, para que no 8º eles pudessem oferecer a Deus. Deixe-me dar alguns exemplos. Você vê que esse 8º dia, ele é importante, como um estudioso ressalta, porque o 8º dia, na lei cerimonial, era o dia de entregar para Deus. 7 dias você realiza uma purificação, um resguardo, 7 dias você realiza alguma coisa, e no 8º você oferece, você entrega. Isso fica claro, por exemplo, no sinal da circuncisão dos meninos nascidos do povo hebreu. É só depois de 7 dias, no 8º, então, os meninos, eles eram oferecidos em circuncisão ao Senhor como um sinal da aliança, da vida da criança. O 8º dia, ele também era a ocasião de purificação de um israelita, quando ele estivesse impuro. Isso está lá em Levítico 14. Ele ficava 7 dias se purificando, para que depois ele pudesse cerimonialmente se apresentar a Deus de um período de isolamento, de alguma coisa que ele se contaminou. Nós temos também o tradicional dia cristão, que foi reservado para nós por adoração, que depois de 7 dias, no 8º, que também é o primeiro dia da semana, o domingo, o sábado cristão, nós entregamos ao Senhor esse dia, como o dia do Senhor. Então percebam, aqui já tem uma aplicação importante. Então, o domingo, ou o sábado cristão, o 8º dia, é o dia em que nós entregamos-nos exclusivamente a Deus. É o dia em que nós cessamos a nossa correria, é o dia em que nós não fazemos mais as nossas coisas particulares, e nós nos voltamos completamente para o Senhor, em descanso e adoração. É o dia em que nós usamos para fazer, conforme já foi ensinado aqui nesse púlpito, obras de misericórdia, obras de compaixão, em que nós nos dedicamos a Deus. Então o domingo é esse dia de exclusividade. E aí aqui vem a pergunta, para que você responda no seu coração: você tem dedicado o domingo ao Senhor de maneira exclusiva? Porque quando Moisés age dessa maneira, ele está sendo fiel e obediente ao Senhor. E você vai ver no final, nas aplicações, o testemunho que o Novo Testamento dá de como Moisés cumpriu cada uma dessas coisas conforme a vontade de Deus. Uma outra coisa que é importante nessa primeira parte da convocação é que no verso 2, veja comigo, ele vai dar as orientações específicas para Arão.
que também é o seu irmão, e vai ser o sumo sacerdote, ele vai dizer a Arão, ele fala assim, ó, pegue um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Notem que Arão, ele ficou 7 dias, 7 dias, se consagrando ao Senhor, e mesmo assim, depois de 7 dias se consagrando e cumprindo todas as instruções do capítulo 8, ele agora antes ou durante ali a sua apresentação ao Senhor, ele ainda deveria apresentar uma oferta pelo pecado. E aqui tem então uma lição importante para nós, que não existe homem nenhum a não ser Jesus Cristo, que é homem, mas sem pecado, que não tenha pecado diante de Deus, que seja perfeito, que não tenha necessidade de um salvador, de um redentor. Não há um líder religioso, não há um pastor, não há ninguém que não tenha pecado e não necessite do perdão de Cristo na sua vida. É isso que o texto está querendo ensinar para nós, mostrando que todos os homens, até aqueles que mais se santificam a Deus, eles são carentes da glória de Deus, e eles necessitam da redenção, do perdão de Deus. E esses homens que estavam ali, mais perto de Deus, eles necessitavam de mais ainda consagração, porque como nós vemos ao longo da história de Israel, quando os líderes de Deus pecavam, o povo de Deus padecia e sofria. Nós vemos também com essa orientação, juntamente com os anciões de Israel, que provavelmente estavam ali junto com Arão e seus filhos para supervisionar esse período de consagração, para que eles fossem aceitos e que também não fossem mortos, porque eles sabiam da glória de Deus. Então nós vemos a importância de que a igreja sempre zelem pela vida dos seus líderes espirituais, orando por eles, pedindo em favor deles, porque eles são pecadores, E eu me lembro daquela história de João Batista, quando João Batista estava pregando, e as pessoas começaram a confundir ele com Jesus, ou o Cristo, e ele teve que falar para as pessoas, que ele não tinha poder para perdoar pecados, que ele não tinha poder para salvar ninguém, que ele era apenas um mensageiro. Ele teve que dizer, eu não sou o Cristo. Pastores, líderes não são Cristos, eles são meros mensageiros, como diz Paulo em 1 Coríntios, eles são vasos de barro frágil, que carregam tesouros inestimáveis, que é o Evangelho. Mas o vaso é frágil, o que tem de precioso não é o vaso, é o Evangelho. Então pastores são pecadores, e aqui também a gente vê o porquê de todo esse cuidado em Arão se consagrar, porque ele tem a responsabilidade de um ministro. Você vê que esse princípio ele está presente no Novo Testamento, quando Paulo vai exigir em Timóteo e Tito, falando das coisas que são necessárias para os presbíteros, para aqueles que vão se afadigar no ensino da palavra de Deus, para aqueles que vão ocupar funções de liderança na igreja. Ele vai dizer, ele fala, olha, eles têm que ser irrepreensíveis, eles têm que ser isso, eles têm que ser aquilo, e depois de dar uma extensa lista de coisas que mostra a necessidade daquele que vai servir a Deus, Paulo dá um motivo. Ele fala assim, por serem encarregados das coisas de Deus. Está em Tito 1:6. Por serem encarregados das coisas de Deus, eles devem ser assim. É por isso que o crivo aqui de santificação para Arão, ele é mais alto. A exigência, ela é maior. Em segundo lugar, nós vemos a importância da orientação. Porque veja, no verso 3... nós temos Moisés falando para Arão aquilo que ele vai ensinar para o povo. Moisés não vai mais falar com o povo aqui nessa ocasião. Agora Arão, ele vai ser uma espécie de pastor. E ele vai falar para o povo, olha, como que vocês vão cultuar a Deus? Como que vocês vão se aproximar do Senhor? Ele fala aí no verso 3, olhem comigo. Depois você dirá aos filhos de Israel, Moisés falando com Arão. Aí ele vai falar o que Arão tem que falar.
E então Arão ele vai servir como uma espécie de profeta, e Moisés numa figura ali de Deus, porque foi isso que Deus falou também para ele lá no Êxodo. É mais ou menos isso que está acontecendo. E agora Arão, ele vai trazer as instruções de como o povo ele vai se preparar para chegar-se à presença de Deus. E aqui a gente tem mais uma aplicação sobre aqueles que são líderes, sobre aqueles que pastoreiam. A responsabilidade dos pastores de serem repetitivos, às vezes parecem até enfadonhos, em ensinar princípios, em querer inculcar na mente das ovelhas aquilo que elas devem fazer no culto, porque Deus vai cobrar dos pastores a falta de orientação, e Deus vai cobrar dos pastores aqueles erros cometidos no culto. É por isso que frequentemente você vê a importância de termos uma pregação, por exemplo, como em Levítico. É isso que está acontecendo aqui agora. Está havendo o quê? Uma orientação num livro de Levítico que ensina sobre santidade e culto, como nós nos apresentamos a Deus. Então é dos pastores que Deus vai cobrar essas coisas, para que eles possam instruir a igreja em como devem se aproximar da presença de Deus. Uma outra coisa que chama atenção aqui é a importância de uma preparação obediente. Geralmente, nós não temos uma cultura de preparação para o culto. Nós nos preparamos para ir para o cinema. Compramos ingressos antecipados porque a gente fica com medo de perder o lugar. Ainda mais se for uma inauguração do filme da Marvel, aqueles filmes que lotam o cinema. A gente se antecipa. Deixamos a roupa pronta, aceleramos o grupo de quem vai. Pessoal, tem que comprar, senão vocês vão ficar de fora. Eu comprei em tal poltrona. Nós nos preparamos para os casamentos. Os noivos, as noivas, os convidados. Ninguém quer ir de qualquer maneira num casamento. As mulheres têm que comprar uma roupa que nenhuma mulher pode estar igual a ela. Elas querem uma exclusividade, uma diferença. Os homens geralmente não se importam, se deixar eles vão com camiseta de futebol. Mas a gente se prepara para o casamento, fica pronto. E pense em qualquer outra coisa, nos preparamos para as viagens, nos preparamos para as férias. Mas quando chega o domingo, quando chega o culto, nós não nos preparamos. E essas instruções aqui do verso 3 e 4, é Deus dizendo assim, eu não olho o culto que você oferece quando você entra da porta para dentro. Eu olho o que você fez na semana. Eu olho o que você fez no domingo. E aí então depois eu vou olhar também o que você fez no culto. Deus olha tudo. Deus não tem um encontro marcado e só vê aquilo que acontece aqui agora, porque Deus não pode ser enganado por aparência. Ele vê como você viveu a semana, e isso vai refletir no seu culto. Então é importante que você tenha uma semana de preparação, de 7 dias, para que no 8º dia, o dia da entrega, você entregue o melhor para Deus. Você entregue o seu melhor para o Senhor. A sua atenção, a sua energia, o seu corpo, a sua saúde, a sua concentração. Então é um dia de dedicação. Por exemplo, aos domingos geralmente acontecem jogos exclusivos, clássicos. Hoje teve o El Clássico, Barcelona versus Real Madrid. A tentação de ficar horas antes do culto, assistindo o El Clássico, e não se preparar para o culto, ela é grande. Mas nós muitas vezes fazemos isso. Nós nos dedicamos às coisas que nós gostamos, e aí nós aparecemos aqui cumprindo de maneira ritualística, religiosa, a nossa presença no culto, e Deus está vendo essas coisas. É Ele que vê, porque no final é Ele que recebe. Então nós temos que nos preparar com os nossos hábitos, com o nosso tempo, com a nossa devoção, com leituras bíblicas. Por exemplo, hoje nós estamos pregando Levítico 9, vocês já sabiam que seria Levítico 9.
Quantos de nós lemos o capítulo anteriormente? Você sabe que domingo que vem vai ser Levítico 10. Então leia Levítico 10. Prepare somente o seu coração para estar no culto, se familiarizando com aquilo que vai ser pregado. Isso é uma maneira de se preparar. Mas em segundo lugar, então, o segundo ponto, depois dessas orientações, Moisés dá essas orientações a Arão. Arão cumpre, o povo obedece, no verso 5. E eles trazem então tudo aquilo que é necessário. Eles fazem obedientemente. Aí no verso 8 ao verso 14 acontecem os sacrifícios pelos sacerdotes. Então nós temos a preparação dos sacerdotes e o cuidado deles. E aqui nós já temos uma aplicação também para aqueles que querem servir a Deus, ou a verdade, uma realidade das igrejas do nosso país, ou talvez do mundo. Perceba que esses homens, Arão e seus filhos, eles foram consagrados, eles passaram por um processo de ordenação, eles passaram por um ritual de santificação, né? Eles agora aqui estão recebendo orientações para que eles possam fazer ali o primeiro culto deles, né? Arão vai fazer o primeiro culto dele. Ele vai fazer o primeiro culto como ministro, ele vai ser, por assim dizer, celebrar a sua primeira ceia, o seu primeiro batismo. Ele está sendo novo no ministério. Mas lembre-se, Arão não simplesmente foi indicado porque ele era irmão de Moisés. Arão não foi simplesmente indicado por qualquer outro motivo rapidamente. Pelo contrário, Deus escolheu ele. E Deus chamou ele. Ele foi vocacionado para estar nessa função. Mas você vê que há uma preparação. E a minha aplicação aqui para você é: você vê que hoje muitos não são preparados para o ministério. E esse texto está ensinando que Deus tem um cuidado, uma atenção especial, para que não sejam colocados como líderes do povo de Deus pessoas que não vão cumprir exatamente aquilo que Deus manda. Então existe essa implicação aqui, mostrando isso para nós. Uma outra coisa que chama a atenção é o animal que Arão vai oferecer. Veja aí no verso 8. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro. Agora, olha lá no verso 15, a diferença da oferta pelo pecado que foi oferecida no verso 15 pelo povo. No verso 15 diz assim: depois apresentou a oferta do povo e pegando o quê? O bode da oferta pelo pecado. Então notem que existe uma diferença na oferta pelo pecado de Arão e uma diferença na oferta pelo pecado do povo. E aqui tem uma lição aqui para nós. Uma das coisas interessantes que os estudiosos chamam a atenção é que o bezerro que Arão oferece, alguns vão dizer que era uma espécie de expiação por causa do seu pecado anteriormente cometido, quando ele erige um bezerro. Muitos falam que isso pode ser especulação, mas aqui tem uma coisa interessante para nós. Aquilo que anteriormente, na vida de Arão, teria sido um símbolo, uma imagem da sua queda, da sua desqualificação, agora tornou-se o motivo pelo qual ele também estaria apto para o serviço. E a aplicação que nós temos aqui para nós é a seguinte: Deus, ele reverte maldição em bênção. Ele pega o mal e ele transforma em bem. Deus tem esse poder. E nós temos esse exemplo na vida, por exemplo, de José, que foi vendido pelos seus irmãos, um pecado cometido contra ele, mas que no final ele falou assim: Deus pegou o seu pecado, meus irmãos, e no final ele transformou isso em bênção. Nós temos o maior de todos os exemplos de como Deus usa o pecado para a honra e glória dele e para o benefício dos seus planos, de uma maneira que ele não é o responsável pelo pecado, que ele não incita o pecado, mas no seu plano perfeito tudo acontece conforme a sua providência. Nós temos o exemplo de Jesus na cruz
do Calvário. Em Jesus Cristo nós temos o maior de todos os pecados cometidos. Qual é o maior pecado que alguém já cometeu? Eles assassinaram o Filho de Deus. Eles assassinaram um homem inocente, que não tinha pecado, e fizeram isso de maneira cruenta e maldosa, e indigna, e desonrosa. Mas aquilo que foi o maior de todos os pecados, ironicamente também é, para nós, a sua igreja, a maior de todas as bênçãos. Então é como se Deus estivesse mostrando através da vida de Arão, e é isso que eu aprendo, e muitos de nós aprendem isso também até pela experiência, que Deus, Ele é poderoso para pegar alguma coisa que aconteceu na sua vida e na minha vida, de sofrimento, angústia, seja por tribulações ou circunstâncias, ou seja até mesmo pelo pecado, e pegar aquilo que era anteriormente amargo e ruim, e transformar aquilo de alguma maneira algo útil para mostrar a sua glória, o seu poder. Aleluia, porque Deus faz isso. Ele não descarta pecadores, Ele restaura pecadores, Ele restitui e depois Ele usa, como o pastor Neto deu exemplo no sermão passado, também citando essa situação, falando de Davi, que pecou, mas que depois Deus o restaurou. Uma outra coisa que mostra, que é importante também, na diferença dos animais, é para mostrar aquilo que nós já falamos, que frequentemente o pecado daqueles que são líderes na casa de Deus, eles têm maior peso e consequência. O bezerro, que era um animal grande e maior do que um bode, era também para representar a diferença do pecado daqueles que muitas vezes servem, e isso pode ser ilustrado pelas vezes em que nós vemos o que acontece quando um pastor de uma igreja peca e cai. A igreja sofre, e sofre muito. Então vejam, isso também é uma das coisas que o texto está mostrando, e através desses sacrifícios, dessas diferenças. Uma outra coisa que é importante também, é que nas orientações de Moisés, no verso 7, e isso é cumprido, porque do verso 8 ao 14, ofertas pelos sacerdotes, do verso 15 ao verso 21, ofertas pelo povo, essa ordem dos sacrifícios, ela também nos ensina algo importante, e que também é refletido no Novo Testamento. E o que essa ordem nos ensina é que é necessário que os sacerdotes, eles tenham a consciência de cuidar de si mesmo, da sua vida espiritual, da sua condição com Deus, para que depois eles possam cuidar do povo. Alguém que não cuida de si mesmo, não pode cuidar da igreja de Deus. Paulo diz isso para Timóteo: cuida de você mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque se você fizer assim, Timóteo, você vai salvar a si mesmo e depois aqueles que te ouvem. Então nós vemos essa ordem. Aqueles que querem servir a Deus devem estar cuidando da sua espiritualidade. E em segundo lugar, ao mostrar essa ordem dos sacrifícios, primeiro ali dos sacerdotes, depois pelo povo, e primeiro mostrando que tem que se oferecer uma oferta pelo pecado, é a primeira coisa das ofertas, para depois eles oferecerem as outras ofertas, ele está ensinando para nós esse texto, de que a adoração, ela só é aceita quando os pecados são tratados. Quando primeiro nós lidamos com os nossos pecados, Deus não recebe a adoração de quem não está reconciliado com Ele. A Bíblia diz que aqueles que querem se aproximar de Deus, sem anteriormente terem resolvido a sua vida com Deus, por meio de Jesus Cristo, eles são inimigos de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, se anteriormente nós não tivermos uma situação clara de reconciliação com o Senhor, Deus não recebe nossa adoração. É por isso que, por exemplo, antes de nós nos aproximarmos da mesa, nós fazemos o quê? Confessamos os nossos pecados, porque nós não queremos tomar a ceia de maneira leviana. Nós não queremos nos aproximar do Senhor de qualquer maneira, até porque Paulo também ensinou isso em 1 Coríntios 11, vocês não estão tomando a ceia do Senhor, vocês estão fazendo isso de qualquer jeito,
É por isso que muitos dentre vocês estão doentes e alguns até estão morrendo, porque vocês estão tratando sem temor a minha ceia. Então nós vemos esse princípio. Aí então nós chegamos do verso 15 ao verso 21, que vai falar da oferta pelo povo. E aí o que nós temos nesses versos do capítulo 15 até o verso 21? As ofertas que anteriormente foram ensinadas, elas estão presentes nesse único dia, nesse único momento, quando Deus, Ele vai requerir do povo oferta pelo pecado, ofertas de holocaustos, oferta de cereais e ofertas pacíficas, com exceção da oferta pela culpa, que era uma oferta individual de cada um. Mas aqui nós temos essas ofertas sendo oferecidas nesse dia de culto. E a implicação disso para nós, como nós podemos aprender sobre o culto, sobre como nós devemos estar na presença de Deus, uma vez que Jesus, Ele já supriu todos esses sacrifícios para nós, Ele já nos eximiu da responsabilidade de ter que trazer um bode, um boi, um carneiro, farinhas amassadas, trazer essas ofertas de cereais. O que nós podemos extrair de princípios para nós, na oferta pelo povo, para falar do culto, daquilo que nós estamos oferecendo a Deus nesta reunião solene? Cada uma dessas 4 ofertas que nós falamos, elas tinham um significado primordial, algo central. Outras coisas estavam ali envolvidas nas ofertas, mas cada uma delas tem uma questão principal, um elemento daquilo que nós precisamos ter em nosso coração, em nossa mente, quando nós estamos na presença de Deus, no culto. E vejam só, em primeiro, a oferta pelo pecado, ela requer que todo homem, no culto, ele tenha o seu coração contrito, quebrantado, que ele tenha consciência de que ele é um pecador, de que ele necessita da graça e da misericórdia de Deus, que ele seja humilde em reconhecer a sua falência moral, a sua incapacidade de cumprir os mandamentos de Deus, que ele se aproxime de maneira humilde, porque Deus resiste aos soberbos. Então, essa é a primeira coisa. Quando fala-se da oferta pelos pecados, Deus está ensinando o povo: olha, vocês devem se aproximar da minha presença, arrependidos, sem altivez. A segunda coisa, quando ele fala do holocausto, ele vai ensinar o povo que esse povo deve se aproximar da presença de Deus com a intenção de entregar-se a si mesmo por completo, em adoração a Deus. Então, primeiro eu confesso os meus pecados, depois então eu entrego tudo a Deus, eu entrego a minha vida, tudo para Ele, tudo para Ele. Em terceiro lugar, a oferta que aparece para nós aqui é a oferta de cereais e também a oferta pacífica, que estão presentes nessas ofertas. Primeiro a oferta de cereal, depois a oferta pacífica. Ele mostra isso. Então a primeira coisa, na oferta de cereais, qual é a principal lição que Deus quer ensinar para nós? Que os homens precisam estar na sua presença. Todos os homens devem estar na sua presença com um grato coração. O culto, ele é um ambiente onde nós oferecemos a Deus ações de graça. É onde nós glorificamos, exaltamos, reconhecemos a bondade, a generosidade de Deus, a sua providência, como foi orado aqui nos dízimos e ofertas. Nós reconhecemos que nós não temos nada sem que antes nós não venhamos a ter recebido do Senhor. Isso é ações de graça. E em quarto, além do espírito grato, as ofertas pacíficas é a oferta de comunhão. O adorador, ele tem que estar no culto com um desejo de encontrar Deus, de vê-lo através da pregação da palavra, de encontrá-lo nos cânticos, de ver a sua mão poderosa na vida dos irmãos,
de reconhecer a ação de Deus no culto, em cada momento, ele ver Deus falando, agindo, ele quer estar no culto porque ele tem prazer na presença de Deus. Nós não ficamos na presença daqueles que nós não queremos muitas vezes ter comunhão. O culto, ele é o momento em que nós estamos aqui para falar assim: Deus, eu quero ter comunhão com o Senhor. Então esse é o quarto elemento. Então é arrependimento, adoração, gratidão, comunhão. Essas 4 coisas precisam estar presentes em nosso coração. Uma vez que nós não podemos oferecer ofertas pelo pecado, ofertas de holocausto, ofertas pacíficas e ofertas de farinhas e bolos, Paulo vai dizer que nós temos que ofertar a nossa vida como um sacrifício vivo, em Romanos 12, que traz esse sentido para nós, dessas 4 coisas que nós falamos. E para você perceber, isso sempre esteve presente na intenção de Deus no culto. Quando Deus dá essas instruções, às vezes a percepção que a gente tem é assim: Deus quer somente a obediência, Ele não quer o coração. Mas aí então você olha para aquilo que Deus foi tratando com o povo ao longo da história de Israel. Pode ler os profetas, você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Amós, você vai ver isso em Ezequiel, você vai ver isso em Miqueias, você vai ver isso nos profetas. A denúncia de que o povo muitas vezes estava fazendo as coisas de maneira ritualística, sem entregar o coração para Deus. Miqueias 6 vai dizer: com que me apresentarei ao Senhor? E com o que me inclinarei diante do Deus excelso? Eu virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Eu posso dar talvez o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você: que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias fala isso para o povo, que estava muitas vezes sacrificando dessa maneira, que nós estamos falando aqui. E em último lugar, dos versos 22 a 24, nós temos a bênção de Deus. Por fim, depois de cumprir todos os elementos, de serem obedientes, de cumprirem a ordem dos sacrifícios, de oferecerem exatamente aquilo que Deus pediu para cada uma das coisas que precisavam ser tratadas antes de Deus vir sobre eles. Depois que tudo acabou, veja que o verso 22 vai dizer: depois dessas coisas, Arão, ele levantou as mãos para o povo. Então ele termina. O texto vai dizer mais à frente aí, que foi quando ele fez a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Ele abençoou o povo. Ele levanta as suas mãos, ele vira para o povo, e ele abençoa o povo. Provavelmente, conforme já foi falado também anteriormente, a bênção de Arão foi essa: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Quando Arão fazia isso, e conforme o pastor Neto ensinou no sermão anterior, o que acontecia? O verso 27 do capítulo 6 de Números explica: assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E aqui eu tenho uma aplicação para você. Quantas vezes as pessoas acham que o culto termina quando a pregação acaba, e elas vão embora antes da bênção? Elas passam pela porta, não sei por que motivo, e elas vão embora, sem antes receberem o nome de Deus sobre elas. Porque o texto está dizendo, e isso se cumpre na bênção apostólica também, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Deus Trino é colocado sobre o povo, e então Deus nos abençoa. Então Deus nos abençoa quando nós vivenciamos
todos os elementos, todos os atos do culto, Deus abençoa o povo dele. Então o culto é uma bênção de Deus na nossa vida. Então Arão faz isso, né? Ele abençoa o povo, ele coloca o nome de Deus sobre o povo, uma bênção espiritual, né? Um bem-estar espiritual vem sobre o povo. E é interessante que tem um outro texto na Escritura que fala desses mesmos acontecimentos que nós estamos aqui vendo em Levítico, em Êxodo 29, que há uma informação extra lá, importante, do que significa essa bênção. Êxodo 29, 43 vai dizer assim: ali, no momento do culto, quando eles forem abençoados, quando eles fizerem todas essas coisas, eu virei sobre os filhos de Israel, para que por minha glória, que é a presença de Deus que se faz presente no culto, eles sejam santificados. Quando você mata o culto, você perde de Deus santificar você, de Deus trabalhar em você, de Deus moldar você à imagem do seu filho. Não faça isso, não faça. Mas aí nós temos a interessante informação, que eles terminam, eles abençoam. No verso 23 diz que eles entram na tenda do encontro, e que depois que eles entraram, eles saíram e abençoaram o povo. Aí alguns especulam, por que eles fizeram isso? Provavelmente eles entraram, oraram a Deus, agradecendo, consagraram tudo, e saíram. É como se fosse ali um encerramento do culto, eles estão orando a Deus, consagrando os sacrifícios, tudo que foi feito. E aí eles se voltam para o povo e abençoam eles mais uma vez, dizendo provavelmente que Deus recebeu o culto deles, porque senão eles teriam morrido lá dentro. Porque é isso que acontecia, quando Deus não recebia o culto, o sumo sacerdote que entrava, lá ele ficava, amarrava uma corda no pé dele, e os sinos na orla das suas vestes, porque se as pessoas percebessem que ele parou de andar, e o barulho parou, para que ninguém entre lá e morra também, o que eles faziam? Puxavam o corpo com a corda, para não entrar lá dentro. E quando o sacerdote morria lá dentro, Deus estava falando assim, não recebi o culto. Então quando eles saem felizes e abençoam o povo, é como se estivesse dizendo assim: Deus recebeu tudo que nós fizemos, Deus se agradou, Ele está contente, Ele está satisfeito com o que foi feito, porque o culto é para Deus. Quem tem que ficar feliz com o culto? Quem tem que gostar do culto? Deus. Deus tem que gostar do culto. Às vezes a gente tem ideias, pensamentos, e vocês vão ver no capítulo 10, o que acontece quando as pessoas tentam trazer criatividade para o culto, fazer diferente. Vamos fazer uma coisa nova, que Deus não mandou fazer. Vamos ver o que acontece. Talvez Deus se agrade. Não, mas Deus já falou como tem que ser feito. Deus não quer novidade, Deus quer obediência. Deus não quer inovações, Ele quer fidelidade. Fidelidade. Então veja, a glória de Deus se manifesta, e aí ela aparece ao povo, confirmando que ele recebeu o culto, e fala que um fogo sai diante do Senhor e consome os holocaustos, que iam demorar várias horas talvez para serem consumidos, porque o fogo ficava lá aceso. Conforme Levítico 6 diz, eles tinham que ficar colocando lenha lá, porque o fogo nunca poderia se apagar. Deus vem e consome tudo, como um sinal de que ele recebeu. E aí nós temos essas aparições, em algumas ocasiões no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E por que a glória de Deus, ela se manifesta assim aqui? Assim como na libertação do Egito, assim como na entrega da lei, na finalização do tabernáculo, na construção do templo, em 1 Reis 8, como nós lemos, assim como no nascimento de Jesus, no seu batismo, na sua transfiguração, nos seus milagres, na crucificação, na ressurreição e no Pentecostes, essas manifestações, elas eram manifestações que marcavam períodos, transições importantes. É por isso que a glória de Deus não se manifesta assim no culto hoje, porque nós vivemos um período específico, e cada transição na história do povo de Deus, na história da redenção, Deus visitava o povo de maneira especial para falar assim, agora é um novo tempo. É por isso que o Pentecostes não se repete
E nós aprendemos isso quando fomos ensinados sobre isso, porque ali era um marco, um evento único, um inaugural, e aqui eles estavam inaugurando, tanto é que você olha para o sistema de sacrifício, isso não continua a acontecer. Eles voltam a fazer o culto sem manifestação de fogo, sem manifestação de poder, eles voltam a fazer essas coisas. E hoje então, isso é importante, porque nós aguardamos uma última manifestação da glória de Deus, uma manifestação que vai marcar a última dobradiça da história, a última virada do tempo do povo de Deus, quando nós passaremos por causa da segunda vinda de Cristo, que é gloriosa, a mais gloriosa de todas as vindas. O Rei Jesus irá voltar, e diz o livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 23, que a glória de Deus, ela não vai ser mais um episódio, que marca momentos, mas ela vai ser uma realidade contínua, porque diz Apocalipse que a cidade, ela não precisa de sol nem de lua, para ter claridade, porque a glória de Deus ilumina ela, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então nós temos essa expectativa, essa esperança final da manifestação última da glória de Deus. Então, aqui nós temos uma aplicação importante. Se Deus se fizer presente no nosso meio, dessa forma, todos aqui vão saber que Deus estava presente. Todos aqui vão fazer, tal como a reação desse povo, que gritou, talvez de medo, e caiu no chão, porque eles sentiram o peso da glória de Deus, e eles ficaram felizes porque Deus veio, mas ao mesmo tempo também com medo. Mas não é que Deus não está presente, porque a Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, Deus se faz presente, mas de uma maneira específica. Ele está aqui no nosso meio, com o Espírito dele agindo em nós. E a segunda coisa, também aplicação importante para nós, é de que nós não devemos no culto sempre estar querendo gritar, pular ou cair no chão, como esse povo aqui fez nesse ambiente de culto. Mas a lição aqui para nós é, quando ele fala dessa reação do povo, é para nos ensinar que na nossa adoração nós não podemos ser indiferentes. E às vezes nós somos. Nós não cantamos, não nos alegramos, nem nos entristecemos pelos nossos pecados, nem expressamos a nossa adoração com os nossos gestos, nem nos curvamos humildemente ao Senhor. Então, isso também é uma aplicação importante para nós. E, por último, nas aplicações finais, a gente vê a importância da preparação. Todos nós devemos nos preparar para estar no culto. A gente vê em segundo lugar o propósito de Deus no culto, em que Ele tem que ser o centro, e de que nós devemos ser obedientes e fiéis ao Senhor. Nós vimos também a aplicação aqui, de que todos nós devemos nos santificar para estar em Sua presença. Nós vimos que Deus tem exigências para aqueles que querem servir ao Senhor de maneira mais comprometida, responsável. E por último, nós podemos olhar para Cristo e saber que, diferente de Arão, de Moisés, de seus filhos, dos filhos de Arão, Cristo Jesus, conforme diz a Escritura, Ele não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo, diferente desses sacerdotes. Cristo, aquele que nos representa hoje, nós não precisamos ter medo de nos aproximar de Deus, como muitas vezes esse povo ficava apreensivo, de estar lá e talvez ser rejeitado, porque nós temos a certeza da aceitação por meio de Cristo, e a nossa certeza está naquilo que Deus nos deu, que é muito maior do que qualquer manifestação visível que possa ter, ou sobrenatural nesse culto. Ele nos deu o seu Espírito, que foi derramado sobre nós, que testifica que nós somos filhos de Deus, que glorifica Jesus no culto, aponta para Ele, e que afirma para nós as suas promessas futuras, confirmando de que Ele é fiel e poderoso para nos assegurar
que nós estaremos com Ele depois e para sempre.